Hoje é dia 21 de janeiro, nós estamos aqui estudando a revista Aluno Pentecostal e como a gente vai ter o pastor Expedito domingo que vem, falando sobre o crente, a política e o voto. Aí nós vamos, se chegar em tempo, a gente já retorna já em fevereiro, né? Já em fevereiro, com a revista A Igreja Conservadora, que vai tratar de assuntos que nós estamos vivendo hoje, os assuntos que o STF está direto prendendo pastor e prendendo gente, para nós termos noção do que é que passa na cabeça deles e para a gente também se entender, né? Então, mas eu pulei uma parábola e talvez eu pular duas. Os irmãos têm a revista e eu vou pedir a próxima revista para todos os irmãos. Todos os irmãos, é mais ou menos R$10. A gente vai ter a nova revista, né? Então, os irmãos que têm a revista, os irmãos lerem lá, eu escolhi bem lá na revista, está tão bem explicadinho que dava até para pular mesmo, né? Aí, as que a gente não passar aqui, os irmãos pegar a revista e estudam em casa. Um dia que estiver chovendo, tomando um café quente com um pão de queijo bem quentinho, aí dá uma lida na lição, amém? Então, irmão, nós estamos aqui nessa lição, que ela está em Mateus 13, verso 24, mas eu quero mostrar uma coisa antes, porém, nós vamos começar orando, né? Vamos começar com a oração. O irmão Veriano lá atrás, irmão Veriano, se eu orar pedindo a Deus a bênção para a escola, aqui nas crianças, na Baixa do Vale, no Zé Costa, no Novo Mambaí, no Baru, amém? Brejão, senhor, por favor, levanta a voz em oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Amém. Amém. Mas eu consegui fazer uma engenharia aqui com a minha câmera. Não pode ver que a imagem melhorou muito, porque de cima ela não pega a luz bem de centro, só que ela está meio torta. E para arrumar lá em cima, dessa vez eu não dei conta. Da próxima ela fica retinha, tá bom? Mas melhorou muito a imagem, pegou mais de cima. Isso aí é coisa que a gente inventa, né? Glória a Deus. Não acha pronto. Irmãos, Mateus 13, que é a nossa lição. Mateus 13. A parábola do joio e do trigo, que a professora Maísa de Cássia, da nossa igreja, diz: a existência do mal no meio do bem e a definitiva separação entre eles. Mateus 13, mas eu quero chamar a atenção uma coisa aqui, ó. Eu vou até diminuir bem aqui para você poder entender mais fácil. Irmão, Mateus 13, se você puder abrir sua Bíblia em Mateus 13, deixa eu te mostrar o que tem em Mateus 13. Mateus 13 é um capítulo só de parábolas, todo o capítulo. Aí eu pergunto, os irmãos já sabem, quer dizer que Jesus falou essas parábolas todas de uma vez? É isso, irmão? Vocês vão me responder. Foi? Foi não. Mas por que põe tudo num capítulo só, irmão Antônio? É para aproveitar exatamente também, irmão, fica fácil. Quer dizer, aí eu quero procurar as parábolas de Mateus. Onde é que eu vou? Está ali junta, né? Os irmãos, veja bem, irmãos, deixa eu te mostrar. Ó, começa com a parábola do semeador, que é a maior que tem. E, inclusive, irmão, parábola com explicação. Depois vem aqui assim, ó, a explicação da parábola, né? Depois, Senhor, por que o Senhor fala assim? Aí a explicação da parábola. Agora diz assim, portanto, o que significa a parábola?
Bom, parábola com explicação não tem na Bíblia, só tem essa. Presta atenção. É até uma coisa meio complicada, porque já se diz assim, irmão, que parábola não tem explicação. É igual assim, quando aquela pessoa que conta a piada e ninguém ri, não adianta querer explicar não, porque ou tem sentido que, na hora que conta, né? Ou não tem, mas essa tem. Depois dessa, não, você está com a Bíblia aberta em Mateus 13? Tá? Aí você vai ver que logo depois, vamos ver aqui a parábola do joio, que é essa nossa hoje. Mas, irmão, para entender bem, você tem que ler a parábola do joio, depois vem do grão de mostarda e do fermento, aí vem a explicação da parábola do joio, aí depois vem a parábola do tesouro escondido e da pérola, a parábola da rede, e quase todas elas, irmãos, têm o mesmo sentido. Deixa eu te falar aqui, a parábola do joio, vamos ler. Ó, Jesus, Mateus 13, 24. Jesus lhes contou para quem? Os irmãos sabem que para você entender uma fala de Jesus, você tem que perguntar, Jesus está falando com quem? Ele está falando com os discípulos, está falando com os fariseus? Com quem ele está falando? Mateus 13 começa dizendo que Jesus está falando para quem? Leia sua Bíblia para mim. Grande multidão, presta atenção, irmão. Ó, presta atenção. Jesus está falando para a multidão. Estão me entendendo isso? Aí depois, irmão, igual na parábola da semeadura, diz que quando chegaram em casa, os discípulos perguntaram, Jesus explicou o sentido. Mas aqui, irmão, volta lá antes deles ir para casa. Jesus continua contando parábola. Então, primeiramente, irmão, a parábola é para todos. É para o mundo também, não é só para a igreja. Essa parábola fala só da igreja ou fala para o mundo também? Fala para o mundo, se é para a multidão. Aí diz assim, irmão, o reino dos céus é como? Na verdade, irmão, a palavra original é homoios, de homo, do mesmo. O reino do céu é como o homem que semeou a boa semente. Os irmãos sabem que essa frase não é correta. O reino dos céus não é como um homem. O reino dos céus é como uma semeadura que um homem aí sim faz. Correto, irmão? O reino dos céus, assim, é o jeito de escrever no grego, traduzir para o português. O reino dos céus é como uma boa semente que o homem semeou em seu campo. Aí dá para entender, ok? Então, irmãos, aqui os irmãos que já lidaram com semeadura, arroz, milho, feijão, vai entender bem bom isso aqui. Mas enquanto todos dormiam, quem dormiu? Mas aqui não diz que quem semeou foi o homem. Irmão, presta atenção. Quando diz que o homem semeou, não quer dizer nem que ele pessoalmente, o dono da terra. Porque logo diz assim, os servos perguntaram. O Senhor semeou boa semente? Então, irmão, tem os servos. Quando fala que, às vezes fala assim, fulano plantou um quintal de mandioca. Não quer dizer que ele pode ter pagado alguém para plantar, correto, né? Às vezes plantou semente de capim, né, Durval? Mas o senhor mesmo não plantou, o senhor encarregou as pessoas. Mas quem escolheu a semente, quem é que compra a semente? É quem vai plantar, é o dono da terra. Quem é que compra a semente, irmão? E cuidado, irmão, se o meu sogro planta milho, ele descobriu que tem uns milho aqui em Mambaí, que eu não vou dizer, que o povo bota numa bitorneira, milho comum, desse que não presta para plantar, e joga uma tinta vermelha neles e vende. Aqui em Mambaí dizer que tem isso, cuidado, com milho para plantar, tratado com suco vermelho, viu? Mas esse homem, irmão, escolheu uma semente boa. Quando todos dormiam, o dono também dormiu ou não dormiu? Dormiu. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Nós vamos tentar entender isso aqui, irmão. Como é que ele serve? Que tipo de sabotagem é essa? Que uma pessoa,
para prejudicar a lavoura do outro, vai lá de noite com um monte de praga, semente de praga. Plantou hoje, chuveiro, vai de noite, semeia lá quando nasce, né? Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Veja bem, irmãos, que o joio só aparece quando? Quando começa a brotar. Até começar a brotar, irmãos, eu quero te dizer uma coisa aqui. É preciso ler essa sequência de parábolas que vem depois para entender. O joio estava escondido. O joio estava escondido. Ou não estava escondido? Vamos dizer que levava 20 dias para brotar. Ele semeou a semente na mesma noite. O sujeito foi lá e jogou o joio. Dá para saber? Dá mais. Uma semana, 2 semanas dá para saber? Não, mas quando começa a sair os brotos, ué, mas esse broto aqui... Então, a diferença era, inclusive, esse tal de joio, isso não existe mais não. Hoje, a bioquímica já conseguiu destruir essa praga, não existe mais não, é coisa que existe. Deve existir talvez outras pragas que dá na... A mesma coisa da soja, né? Eles conseguem combater. Mas o inimigo, irmão, até quando apareceu? Por que eu digo isso? Porque essa parábola, para a gente entender, ela fala de coisas escondidas. Coisas escondidas que, como dizia, não há nada escondido, que um dia não seja revelado. Porque olha aqui a próxima parábola, deixa eu te mostrar. A próxima parábola, ó, do grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor entre as sementes. Quando você planta, aí sim é que nos vê nada. E contou outra parábola. Essa parábola, irmão, veja como é interessante. A parábola do fermento, nós já vimos na outra passagem que do grão de mostarda e do fermento chama parábola gêmea. Ou seja, tudo indica que Jesus contou as duas. A mulher pegou o fermento, olha aí Mateus 13:33, e diz aqui, irmão, misturou. Eu quero mostrar para os irmãos, que eu já mostrei isso antes, tem que estar voltando. A tradução correta é: a mulher tomou 3 medidas de fermento e fez o quê? Escondeu o fermento. Quando você põe o fermento na massa ali antes de crescer, você mistura, o fermento desaparece? Ou fica aparecendo? Desaparece. Isso aí eu sei fazer, seja bolo, seja o que for. Na hora que você mistura o fermento, é uma colherinha, né, cara? Você mistura, a massa é amarela, geralmente é meio amarelado por causa do ovo, mas se for bem caipirão, né? Aí você põe um fermento que é branco, mas quando você mistura, ele some. Então eu estou falando de coisas escondidas. Deixa eu te mostrar outra aqui. Aí essa é a segunda parábola que tem explicação. Essa Jesus também vai explicar. Senhor, nos explica essa parábola. Depois, irmão, vem a parábola do tesouro, o quê? É semelhante a um tesouro escondido. Depois a pérola. Reino do céu é semelhante a uma pérola. Pérola fica escondida no fundo do mar, irmãos. É tirada por mergulhadores. Pérola, ela forma de a ostra, ela fere, aí onde fere, no nosso caso, faz ferida. No caso dela, forma a pérola. Aí tem as menores, tem as maiores. Vai lá. A parábola da rede vai mostrar também, porque no final da parábola do joio, Jesus diz assim, ó, na parábola do joio, Jesus diz assim, ó, no final dessa que nós estamos vendo, vamos voltar para ela? Vamos voltar para ela aqui, ó. No final ele diz assim, no fim, diz assim, separa. A parábola da rede, irmão, eu vou lá para vocês, porque assim, é como um pescador. Eu já morei quase 2 anos, irmão, na beira do rio, que dá no rio Amazonas, bem onde encostava, do meu lado assim era um frigorífico. Navios e navios, irmão, porque lá navega navio de peixe. Chegava, jogava vivo, jogava no congelador para vender para o mundo inteiro, né? E os pobres, os outros pobres, ficávamos ali. Mas quando na hora de chegar, irmão, a população Rio Madeira e o Maitá no Amazonas, aquilo fica igual, sei lá o que, irmão, de gente, lotado. Aí eles pegam os peixes que não são comerciáveis,
Tambaqui desse tamanhozinho, ele joga fora, lá, aí joga, irmão, joga pro povo. Alguns já ficam com a fogueira, eu, por exemplo, os outros daquele tempo eu bebia, já fica com a fogueira acesa, esperando, aí joga fora, isso aqui não serve. Então, peixe, no lugar que trabalha com peixe, separa. Os peixes bons, os peixes ruins joga fora. E Jesus diz assim como no peixe, mas todo lugar que trabalha com peixe é assim, mesmo os navios grandes de alto mar, a hora que chega, tem uns que eles pegam e tem uns pobres para comer lá. Não sei se o irmão sabe, mas a amazonense é mais ou menos igual ao mambaiense na época do piqui. Né? Os amazonenses bem assim, uns comem piqui, comem no café, comem no lanche das 10, no almoço, no lanchinho das 3 e na noite também antes de dormir. Lá, irmão, a amazonense entra na casa dele, que eles bem pobres, eles falam até pitiu, você sente peixe. As pessoas cheiram peixe, as casas cheiram peixe, porque peixe tem um cheiro bem, né? A irmã que mexe com cozinha, né, irmã? Quando você faz peixe, irmão, cuidado que é uma mosqueira, não treina nada. Mas aí, irmão, separa. Jesus está falando de coisas que estão misturadas, ó, as coisas que estão, como é que diz na nossa lição? Presta atenção aqui, ó. A existência do mal no meio do bem e a separação. Eu escolhi essa parábola em vez das outras, talvez seja a última que nós vamos estudar, porque ela parece ser uma parábola tão simples e primeiro que é só Mateus que tem. Quando você tem no outro evangelho, se comparar as diferenças, que é só Mateus que tem. E ela não é tão simples, ela é cheia de gatilho e de armadilha, porque diz assim, ó, vou ler por aqui. O reino dos céus, está dando bem para ler aí? Deixa eu voltar aqui nessa minha, acho que ele é melhor. Vou ler aqui pela dele, deixa eu crescer. O reino dos céus, deixa eu ir crescendo aqui que eu vou ver. Deixa eu ver se aqui dá. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente, dormindo os homens, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e atirou. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, engraçado, lá fala homem, aqui fala pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque então tem joio? Mas eles estranharam, os servos estranharam. Escuta, onde é que vem tanto joio? Pelo seguinte, irmão, uma certa quantidade de joio nascia mesmo. Igual quando planta arroz, nasce, não nasce, Antônio, umas pragas? É normal nascer. Por favor aqui, Gabriel. É para a gente poder salvar a sua fala, irmão. Desculpa incomodar os irmãos. Isso aqui é o Antônio Oleno. Por favor, agradecemos o Gabriel aí, assistência técnica. Cumprimentos os irmãos amados do Senhor. Os irmãos que plantavam arroz, eles lembram de um arroz vermelho, era um arroz, ele era até piniquento, assim, meio cabeludo, e aí os pés, quando estavam na hora da alface, era até maior que deve. E era um arroz que, quando limpava ele, ficava vermelho, o grão era vermelho. E aí o arroz, e aquela época era pisado no pilão, ficava todo manchadinho de vermelho. Então esse arroz vermelho, normalmente antes de colher, passava e tirava eles na hora de colher. Esse era misturado na semente, isso era na semente. Fora as outras pragas, né, os capins que cresciam com terreno de limpar. Esse arroz vermelho era uma praga. Então quem queria semente boa, teria que tirar todo esse arroz vermelho da lavoura. Irmão, obrigado, Antônio. O Antônio tocou na questão, irmão, mesmo não só a praga em volta do arroz, mas o próprio pendão de arroz tinha separação. Eu quero que não grave isso aqui. Essa parábola diz assim, tem coisa que tem que jogar fora. Chega o dia, e geralmente nesse caso desse grão era na colheita, né, Antônio? Só na colheita. Tem coisa que mesmo que chega, que passa, não pense que depois da colheita vai passar, não. Mesmo depois da colheita separa.
Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, é um alerta, essa parábola é um alerta para mim, né? Porque quando eu falo assim, eu falo para mim que é menos, quando eu falo você, eu tenho 3 dedos apontando, quando eu falo para mim, eu só tenho um dedo apontando para mim, não tem 3, né? É um alerta, presta atenção, vai chegar o dia da colheita. E aqui está falando, irmão, da colheita de almas, né? Primeiro, a primeira ressurreição começa aí. A primeira ressurreição diz lá em Tessalonicenses, os mortos, todos os mortos, ou os mortos em Cristo, só os mortos em primeira separação. No arrebatamento, a primeira ressurreição, só ressuscita os mortos em Cristo. Mas não fala assim os mortos membros da Igreja de Deus, os membros da Assembleia, os batistas, fala os mortos que morreram em Cristo. Primeira separação, os outros ficam. Aí vem a tribulação, vem o milênio, tem os que morrem na tribulação. Aí no fim da tribulação, tem que ver lá, vai ter outra ressurreição aí. Aí, irmãos, tem a final, que é o juízo final, que é a ressurreição daqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Separa, joga no lugar de trevas e de fogo e de sofrimento eterno, que eu aprendi na parábola que não tinha presenção de rico e Lázaro. Não lembra que a gente aprendeu? O rico no sofrimento via Lázaro, mas Lázaro não vê então, mas os salvos não vão ver, porque, aliás, alguém coloca essa objeção, coisa terrível, que céu é esse? E realmente, se a gente estiver lá na glória e vendo seu irmão, sua mãe, seu primo, sei que vai tirar a graça, mas não vê. Agora, além de estar sofrendo, ainda vê os outros lá, né? Então vamos voltar para a parábola, que ela parece muito simples, mas eu achei um bocado de complicação. Então, ele diz, o inimigo é que fez isso. Mas como é que ele sabe que é o inimigo, se aqui diz que quem dormiu, irmão? Todos dormiram. O dono também dormiu. Como é que ele sabe que é o inimigo? Pela quantidade de joio. Peraí, você plantar uma coisa e ter uma praga, Antônio, que é normal, mas de repente tem mais praga do que arroz. Peraí, aconteceu alguma coisa aqui? Porque não é assim que acontece. Tá normal isso aqui. Então ele calcula essa quantidade anormal, porque, irmão, existia isso. Aqui na lição vai explicar, existia isso. Mas principalmente, irmão, isso existia. Deixa eu te contar como é que é. Você não lembra que a Bíblia se deu num regime político chamado totalitário. Totalitário, não só existe um poder. Executivo, legislativo, judiciário, está tudo na mão de um só. Está perto, nós é coisa parecida. 3, está tudo na mão de um só. Mandou, não tem legítima defesa, não tem audiência, não tem nada. Se você disser que você está condenado, você está condenado e você não tem onde recorrer, né? E Roma, irmãos, era o dominar, irmãos, você pensa assim, ó, o norte da África, da metade da África para cima, toda a Europa, o Oriente, até onde hoje está tendo todas aquelas guerras, Irã, Iraque, até perto da Índia, Roma dominava aquilo tudo, através de armas. Deixa eu falar uma coisa, irmão, regime totalitário não se implanta com diálogo, conforme a gente já viu acontecer na Venezuela e tem outro lugar que eu conheço, não tem diálogo, é na marra. Eu tiro os seus direitos e imponho os meus, acabou. Então, irmão, e aí, irmão, exército não planta, e come muito, soldado come, que é um trem doido. Então, eles têm que cobrar imposto, eles vão dominando as terras, e colocando as pessoas para trabalhar para ele. Então Roma costumava já pegar uma roça, olha, essa roça aqui vai ser para Roma, aí separava, é bem aí que o judeu ia lá e jogava o joio. O inimigo era Roma. Roma tomava o terreno, esse terreno aqui é para plantar, você vai plantar, mas é meu. Irmãos, entenderam isso?
Não somente pegava já pegava, como tem gente que planta, eu já vi um negócio assim, a pessoa compra o plantio já, né? Compra já o plantio fechado. Roma não comprava, tomava. Era exatamente nesses casos aí que acontecia muito de alguém lá e semear, né? Aí, irmãos, os servos disseram, quer que a gente vá arrancar? Bom, pela lógica, o que é mais fácil numa plantação de arroz? É tirar logo a praga ou é deixar ela crescer até a colheita? Dá quantas limpas uma plantação de arroz, hein, irmão? Os irmãos, dá mais mesmo quantas vezes, Durval? Uma plantação de arroz de... Hein, Durval? Uma plantação de arroz de quando joga a semente até que dá quantas limpas, mais ou menos? 3, 4? É umas 3. Você já falou aqui, umas 3, irmão. Umas 3 limpas. Por que não deixa crescer? É porque mata a planta. Mas aqui, irmão, isso. A planta em si parece um pouco. Essa aqui era mais leve. Era menorzinho um bocadinho do que eu. Mas aqui, irmão, acontece uma coisa fora da tabela. Quero que os meus entendam isso aqui. Os servos, irmão, os diaristas, que entendiam de plantar, eles dizem para o dono da coisa, vamos tirar. Será que eles sabem o que eles estão falando ou eles não entendem isso? Eles estão falando besteira para o dono da lavoura? Estou falando certo, eles estão até pensando, ele é dono, ele não planta, quem planta... Vamos dar um conselho para ele. Tem que tirar. Mas o dono diz, não, agora isso aqui é fora de tabela, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Então, deixe crescer ambos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajunta onde? No celeiro? É isso que diz aqui, Dorinha, no celeiro? No meu, só pegando seu pé, ajunta no meu, Irmão, por que colhe o joio e amarra os feixes? Achei isso aqui estranho, por que colhe o joio e amarra os feixes de joio para queimar? É porque queimava, mas aproveitando como lenha, entendeu, Dari? Eles aproveitavam tudo. Não serve para comer. Sim, irmão. Peraí, Gabriel, por favor. A gente quer aproveitar a sua fala. Esse é o irmão Jesus Graziotti. Nesse sentido, irmãos, o fato de retirar precisou produzir sementes e ia contaminar o terreno, né? Então já fazer o molho e levar para acabar, tirar da lavoura. Bem, na colheita que separava, nesse caso dessa parábola aqui, porque a gente quando fala disso, a agricultura daquele tempo era diferente da nossa, com certeza, muita coisa, o sistema de plantar, etc. Ainda mais assim, agora, você presta atenção aqui na palavra arrancar, porque ela repete, eu não sei porquê, em vez de repetir a mesma palavra no texto, eles ficam colocando sinônimos, a palavra-chave é arrancar. Quer que a gente arranque? Aí repete, ou não, para que não arranque também, 2 vezes, o trigo, deixa crescer, colhe primeiro o joio, que arranca também. Aí vem aqui não tem a continuação, depois da explicação. Lá na explicação tem várias vezes também a palavra arrancar. Irmão, a palavra é arrancar o que está no meio, que não me serve. Vai ser arrancado. Quando fala em arrancar, quer dizer que vai tirar por onde? Com raiz e tudo. Né, irmão? A gente já viu os irmãos colher arroz uma vez, você não arranca arroz, você corta o arroz, não é isso, irmão? Você arranca a raiz com tudo? Não. Já cortou arroz, Antônio?
Né? Antônio Fernandes chega a ter calo até hoje, né, Antônio? E era arrancando pela raiz, Antônio? Não, cortando. Mas o joio, irmão, não é para ceifar o joio, não. O joio é fazer o que com ele? Por que arranca pela raiz, Antônio? Muito bem, irmão, presta atenção. Quando se trata de arrancar, de tirar do meio do que é bom, o que não presta, pastora Damares, arranca com raiz de tudo. Se deixar raiz, o que acontece que o senhor falou, Antônio? Pede para ele aí, eu gosto de falar com quem entende. Estou no meio de quem entende de plantio. É o seguinte, quem já colheu já sabe, né? Quem foi lavrador, você corta o arroz, principalmente for numa terra dura, ele tem uma segunda colheita. Porque brota, você corta ele, aí se montou ali, brota, e ali no prazo de poucos dias, né, germina a semente, dá um outro. Não é uma colheita igual a primeira. Mas aproveita. Mas pode de novo, porque brota, né? Viu? Beleza? Aí então, irmão, se cortar o joio, o que vai acontecer com ele? Vai brotar de novo. Então, irmão, a palavra-chave aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Palavra-chave. Os servos dizem: Senhor, quer que vamos fazer o que com ele? Arrancar. Era arrancado, pegado assim, arrancado, igual a mandioca, arrancado pela raiz. O senhor diz: não, para que ao colher o joio, não arranque o trigo. Na verdade, ao arrancar o trigo, o joio, não vai junto. Depois, manda colher, aqui é arrancar também, arranca primeiro o joio, atalha em molhos para o queimar. Aqui, irmão, usava para queimar para várias coisas, fazer tijolo, usava para queimar, não jogava fora, né? E o trigo ajunta aonde, irmão? Que eu preciso repetir? No meio, lembra que é bom? No meio seco. Bom, essa parábola, irmãos, é daquelas que tem explicação. Vem aqui, ó. É daquelas que tem explicação, quer ver? Explicação da parábola. Então, irmão, quando ela se torna uma parábola de explicação, é porque ela tem várias analogias. É aquelas coisas que trabalham com imagem. É figurado, o sentido é figurado. Essa lavoura aqui é figurada. Claro que Jesus estava falando de alguma coisa que eles entendiam perfeitamente o que Jesus falou. Tanto que os discípulos perguntam: isso aí eu já sei. Mas o que quer dizer isso? Então ele vem explicando 7 coisas. Ó. Explica-nos a parábola. Aquele que semeou a boa semente é quem? Quem é, irmão? Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus. Jesus falou dele mesmo como Filho do Homem, ou depois que ele ressuscitou, é começar a chamar ele Filho do Homem. Deixa isso para lá. Mas aqui é o Filho do Homem. O campo é quem? Presta atenção, o campo é o quê, irmão? O campo é a igreja? O campo é o? Presta atenção nisso aqui, que essa parábola dá pano para manga. Alguém já ouviu a explicação? Já ouviu a explicação dessa parábola alguma vez? Que quer dizer isso? Esse joio no meio do trigo que vai ser arrancado no final? O que te disseram? Que isso aí é onde isso aqui? É onde, irmão, esse lugar que tem joio no meio do trigo e que no fim dos tempos vai ser arrancado. Você já ouviu dizer que é onde vai acontecer isso? Na igreja, já ouviu falar que é na igreja? Já ouviu falar ou não ouviu falar? Já ouviu falar. Você já ouviu falar que esse joio no meio do trigo é na igreja. Já ouviu, Patrícia? Quem já ouviu falar que é na igreja? Essa é a armadilha cruel. É o mundo. A boa semente são quem? Os filhos do reino. É o nome para crente, irmão. Filho do reino. O joio são quem? Os filhos. As sementes são pessoas. Filhos do reino e filhos do maligno. Ô, irmão, isso aqui hoje dá processo, não dá? Dizer que não sei dela. Isso é um bando de filho do diabo. Processo. O inimigo que semeia é quem? O diabo. A colheita é o quê? Aí aqui estamos em escatologia.
fim desta era. Fim desta era. E os encarregados da colheita são quem? Os anjos. Mas quando fala de anjo agindo em meio a pessoas, nós já estamos numa literatura apocalíptica. Jesus era profeta apocalíptico. Olha que ele fala assim, ó. Assim como o joio é arrancado e queimado do fogo, acontecerá no fim, no escatológico. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado, ou todo aquele que faz os outros cair no pecado, e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai. E quando diz essa frase aqui, aquele que tem ouvidos ouça. Quando Jesus diz lá no Apocalipse, todas as mensagens das 7 igrejas termina dizendo, aquele que tem ouvido ouça, e diz mais uma coisa, o que o Espírito. Quer dizer o seguinte, irmão, procure entender. Ouvidos para ouvir, quer dizer ouvido que não está só para escutar, você procure entender. Irmãos, quais são as complicações aqui de dizer que isso aqui é igreja? Não é? O que é para fazer na parábola? O que é para fazer com o joio agora? Agora. Hã? Está dizendo então, irmãos, que a gente, quando tiver pecado, sei o que, no meio da igreja, deixa quieto. É isso que está dizendo? Cuidado. Mexe não. Você vai arrancar o crente no meio dos descrentes. Deixa que Jesus no fim. É isso? É assim que acontece na igreja, irmão? É isso que a igreja tem que fazer? Mateus 18. Vou achar aqui, ó. Mateus 18 diz assim, ó. Cadê? Mateus 18 diz que é assim, mas não é assim não. Mateus 18 diz que não é assim não. Mateus 18 diz assim, ó. Você não sei se é. Aqui. Como tratar o... Se o irmão pecar contra ti, vai... Se ele te ouvir, se não ouvir, leva mais 2. Se não, se recusar a ouvir, faz o quê, irmão? Conta a igreja. Ah, pastor, o senhor vai levar meu caso na igreja? De onde é que a igreja de Deus tirou isso? Daqui. E todos vocês, quando foram recebidos como membros, estão cientes que dependendo do caso, o conselho resolve. E dependendo do caso, traz para a igreja. Aí eu vou processar a igreja se ela fizer isso. Mas estamos ouvindo depois da lei da privacidade, que chama? Como é que chama? A lei da privacidade. Processa a igreja. E se recusar a ouvir a igreja, trate-o como pagão, publicano, incrédulo. Então, irmão, essa passagem aqui está dizendo para nós que se a gente ler aqui, ó. Não mexe, não arranca o joio no meio da igreja, não. Como é que nós vamos fazer com essas duas passagens? Como é que faz aqui, irmão, com essa aqui, ó? Como é que faz com isso aqui, ó? Mais ou menos, deixa eu ver se está aqui pelo 10. Imoralidade na igreja. Entrega esse homem. Como é que escrevia, irmão? O indivíduo vivendo imoralidade na igreja. Era um caso de bigamia. Era um. Hoje chama poli. Hã? Cadê os advogados? Poliamore, acho que é poliamore. Acho que é. Se quiser, irmão, vai 3, 4 no cartório e casa os 3, os 4. É tudo marido e mulher um dos outros. Casado. Nós não somos
prostitutos, nós somos maridos e mulheres, chama poliamor. Aí lá na Corinto, isso é antigo, lá em Corinto já tinha um irmão praticando poliamor. Na verdade era uma mulher. Ela tinha como homem o pai e o filho. Parece que o homem era velho, casou com uma mulher nova, só dá isso. E tinha filho na casa também, novo, que ela não era mãe. Era desse jeito, mas essas comédias pornográficas acontecem, de fato, né? É problema. Esse negócio aí não funciona muito, não. Aí Paulo diz assim: pega esse homem, entrega esse homem para quem, irmão? Para Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entrega, irmão, os irmãos, de falando muito tempo lá na vila sobre exclusão. Pastor, qual é a diferença de desligar uma pessoa por abandono da igreja e excluir? Porque algumas pessoas não entendem. Teve uma pessoa aqui que foi excluída, alguém viu, o irmão chegou no excluído: não, Pai do Senhor! A Bíblia não tem mandamento de Pai do Senhor, não. A pastora Damares, eu encontrei, ela fala bom dia, Damares, ela não fala, ai pastor, não sou mais crente, ela não tem esse problema, não. Fala Pai do Senhor, não fala Pai do Senhor, não estou dizendo. Mas nós temos o costume, Pai do Senhor no nosso costume, é só entre os irmãos, ou não? Uma pessoa excluída, irmão, da igreja é nesse sentido aqui, ó. A proteção de Deus foi tirada de sobre ela está agora à disposição. Satanás fazer o que ela quer. No caso desse homem, irmão, para que o corpo seja destruído, esse homem excluído, irmão, pegou uma doença tão feia, tão miserável, acabou tudo que tinha tratando. Aí fez, sabe o que? Antes de morrer, a coisa certa, que eu já vi acontecer com alguns: reconciliou com Jesus. Reconciliou. Aí na segunda carta, Paulo tem que escrever: reconciliou, não queria, a igreja queria receber ele mais, não. Mas não é assim não, ué. Se o indivíduo arrependeu e abandonou, recebe ele de volta. Eu quero trazer isso tudo, irmão, para a gente entender a complicação de dizer que esse joio está no meio da igreja. E que a igreja deve ficar quietinha, senão corre o risco. Não tem isso não, irmão. Jesus, Paulo, outros textos do Antigo Testamento, a igreja tem que tratar, tem que excluir. Não quer dizer, irmão, que a gente exclui tudo que acontece, não. Os irmãos não sabem. Às vezes teve um irmão aí que bebeu até miar, o conselho resolveu, conversou com ele, tratou com ele: eu que não quero, vou dar me dá mais um tempo, eu prometo, e ficou lá mesmo, e recuperou, e nem ficou sabendo. Mas todo ano, irmão, falar nisso, estamos na época da política, né? Posso falar uma coisa feia? Nós, posso falar nós? Eu posso falar nós, deixa eu mostrar minha cara aqui, mostrar vocês. Nós, Igreja de Deus, em época de política, tem uma derrubadeira de crente bebendo que não é mole. Ou eu estou mentindo? Época de política, não sei por que, Gabriel, nas passadas. Esse ano nós vamos pegar com rédea curta, né, Damares? A questão da política, já estamos trazendo o supervisor. O que eu estou falando é errado, não é verdade? Não sei, porque é época de eleição em Bambaí, quando o trem começa a ferver, que começa a arrancar mesmo o bigode uns dos outros, e ameaça de morte, e não sei o quê. Tem uma meia dúzia que enterra o pé na pinga. Por que é, Antônio? Mas quer dizer... Não, peraí, a Dorinha que está falando, eu quero gravar. Quero gravar essa. Eu acredito que essas pessoas simplesmente encararam na época das eleições, né? Essas pessoas que têm o costume mesmo, na prática da bebida, do vinho, de alguma bebida alcoólica, e chega nesse período, mas aproveita a oportunidade e faz a presença de todos. Paulo diz isso, eu até acho bom que tenha divisão na igreja. Vai que é isso, Paulo? Para que se manifeste. É a ocasião para manifestar. Então, bom, já foi bom me corrigir aqui. A política leva pessoas a beber? Não, as pessoas se valem
da ocasião para ter uma desculpa. Por que você fez isso? Não foi por causa da política. Foi não. Irmão, Romanos diz assim: o pecado que habita em mim. Tiago fala que o pecado, antes de ser concebido, ou seja, de vir à luz, primeiro ele é gerado no coração, na vontade, no desejo, em mim, dentro de mim. Eu sempre lembro aos irmãos que, irmão, nesse mundo hoje, tanta pornografia, em Goiânia você não pode andar nas ruas, passar perto de banca de revista, que você queira ou não, tá lá para quem quiser ver, é propaganda de cerveja, é da televisão, é tudo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, Adão e Eva não tinha nada disso. Qual foi a mulher pelada além de Eva que Adão viu? Qual foi? E para ele era normal. Né? Qual foi a televisão com novela indecente que Eva assistia? Então, irmãos, o pecado está em mim. E aí, dá para ele, por favor, Gabriel. Fala aí para nós. Pastor, fica de pé, que fica mais fácil, fica bonito gravar em pé. Eu sou eu. Então, é um contraste, né, com o respeito de Paulo, o pecado nasce em nós, e não citando o caso de Adão e Eva, que não tinha nada que nós temos hoje. E na época que José do Egito, ele teve a oportunidade, né, com fé, mas ele não pecou. Aí a diferença. Muito bem, então, vamos voltando ao nosso assunto. Vamos lá. Agora vocês vão resolver para mim. A igreja é uma lavoura de trigo cheia de joio? É normal? Pastor, lá na sua igreja tem Beltrano, Cicrano, não sei o que, trampetê, parapatá. Deixa quieto, Jesus que vai cuidar, Jesus vai cuidar disso. Jesus falou em Mateus 18, vai lá e conversa com ele. Se não der certo, vai dois, é o conselho. Quando um resolve, é para a reunião. 2 ou 3, é o conselho. Traz ele no conselho. Se ele não atender, faz o quê? Leva para onde? Para a Assembleia de Membros e recomenda a exclusão dele. Então, irmãos, essa eu já ouvi, acho que até eu já preguei. Não tem esse negócio, igreja não é uma lavoura cheia de joio, não. Se for, está errado. Mas brota joio ou não brota lá, Damares? Brota. E aí a irmã como pastora faz o quê? Deixa para o juízo final, é isso? Os irmãos sabem que existe essa... Deixa eu mostrar aqui. Já apareceu um pouquinho, que não apareceu hoje ainda. Aí, vamos ver. Eita. Existe, irmãos, esse pensamento que a igreja existe de fato, e tem igreja que é assim. Não cabe a nós cabe orar, aconselhar, exortar, mas a nós não cabe arrancar, não. Arrancar, mas a palavra é arrancar. É dura essa palavra. Porque excluir é arrancar, irmão. Excluir, irmãos, é como a amputação. Temos aqui o Arthur. E Arthur, matou a saudade da terrinha? Teve lá a Miriam com ele, né? Tivesse Chile. Peru, lá no Peru. Família, os meninos. Monique, gostou do Peru, Monique? Isso, agora é internacional, né? Eu lembrei, inclusive, Dorinha, lá na vila de Ricardo, seu sobrinho, filho de Dinalva. O Ricardo, irmãos, que eu ouvi, o Ricardo teve um acidente, quebrou o fêmur, foi o fêmur, não foi? Quebrou o fêmur, cola, não cola, passa tempo, não cola, e a perna diminuindo, amputa a perna, não amputa a perna, e de novo não amputa a perna não, eu vou orar, a igreja ora, vem que amputar, não autoriza amputar, não tem que beber. O menino não amputou. Sarou, mas correu risco grande. Por quê, irmãos? Quando uma coisa apodrece, tá aqui Arthur, quando chega a amputar, se não amputar vai morrer, né? Vai matar. Quando chega a ter que amputar,
É porque senão vai matar, não é? E, inclusive tem a sua parte mais para cima. O que é melhor, você perder um braço ou morrer? Perder o braço. Exclusão, irmão, é amputação. A pessoa desligada, porque não frequenta mais a igreja, porém não está vivendo em pecado, nós temos isso. Abandonou a igreja. Ela é desligada. Ela é desligada da igreja de Deus. No Brasil, CNPJ 24, não sei quanto. Agora, ela é desligada do corpo de Cristo, nós não vamos mexer com isso. Agora, quando ela é excluída, a igreja está dizendo, é para arrancar do corpo de Cristo. Ela é amputada, a gente é chamado de membro. Exclusão, a pessoa é amputada do corpo de Cristo, ela não é tirada só da denominação Igreja de Deus. A gente tira do rol de membro pessoas que não frequentam. Mas não exclui. Aí qual é a diferença? Inclui a diferença. O desligado, o dia que ele resolver frequentar de novo, é só entrar no programa de membro e mudar o status dele, de desligado para membro, só isso. O excluído tem que reconciliar com a igreja. Num culto público, tem alguém desviado, tem que manifestar. Depois de reconciliado, aí vamos por um período de observação, não é, Laura? Reconciliou hoje, não volta a membresia amanhã, não. Vamos ver um tempo para ver se realmente o seu procedimento agora confere e tal. E é assim, mas então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, irmão, vou perguntar e depois vocês vão me dar a resposta certa, então, que eu também não sei, não. Jesus está falando que a igreja é uma lavoura de trigo cheia de joio, que não é para a igreja mexer com o joio, não, é para esperar aquele que vai fazer isso. É isso que a palavra está dizendo, Marina? Por que não pode ser, irmão? Porque a Bíblia não se contradiz. Aí tem igreja, irmão, que diz que não, mas como é que fica Mateus 18? Como é que fica 1 Coríntios 5? E outras passagens? Então, irmão, o juízo final... Como é que é esse joio? De que joio é esse? Que joio é esse? Joio é esse? Está dizendo que a igreja, irmão, a igreja não tem que resolver o joio no mundo, fora da igreja. Como é que isso aconteceu? Deixa eu falar para vocês, por exemplo. O catolicismo romano, durante a Idade Média, que é do ano 500 até o ano 1500, ela praticou uma coisa chamada Inquisição. Aqui no meu território, quem não for católico morre. E aí, irmão, geralmente acusava de bruxaria. Mas eu não sou católico, eu tenho direito de ser bruxo? Não, tem direito você não tem direito de pensar diferente. Isso é totalitário, você não pode pensar diferente de nós. Irmão, nós evangélicos pregamos que as religiões são coisas demoníacas, tá? Mas nós somos os maiores defensores da liberdade de religião. Quer dizer, países islâmicos. Agora eles vêm para cá e gostam da liberdade religiosa que aceita eles, né? Mas, irmão, nós não vamos promover, por exemplo, todo mundo sabe que espiritismo, seja de mesa branca, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, nós sabemos que para nós é espírito de demônio. E a gente combate eles na palavra. Mas nós não movemos nenhum movimento para declarar que a religião deles é criminosa. Nós defendemos o direito deles terem a religião deles. Junto. Irmãos, o Alziro Zaru, dessa Legião da Boa Vontade espírita, que prega reencarnação, até tem um evangelho segundo o espiritismo. Eu ligo a rádio, às vezes, quando estou andando à noite, rádio AM,
uma das rádios mais fortes que entra é a do Alzira Zaru, pregando o evangelho, principalmente Apocalipse. Aí você vê o homem ler e explicar, você fala, meu Deus, como é que a pessoa pode ler um texto aqui e explicar totalmente do avesso, mas ler. As religiões idólatras, cristãs, a gente não move movimento para declarar. Então, irmãos, aqui está dizendo o seguinte, tem joio, igreja. Assim eu entendo. Tem joio, igreja, que não compete a você. Lembra, irmão? Os seguidores do Batista, depois converteram a Jesus, aí chegaram um dia e disseram, Jesus, tem um indivíduo ali pregando, ele não anda com nós não. Lembra disso? Quem lembra dessa passagem? Ele não anda com a gente não, Jesus está pregando o mesmo evangelho e está batizando. Proíbe ele, Jesus. O que Jesus disse? Vou proibir não, que não é contra nós, é por nós. Não vou proibir. Paulo diz assim, alguns pregam o evangelho de boa fé, outros pregam por contenda. O que importa para mim, o que diz Paulo? É que o melhor está sempre... O que é contenda, irmão? É a pessoa sair de uma igreja, fundar outra igreja, levar uma quantidade de crente e pregar por contenda. Inclusive o Serginho falou para mim uma vez, essas coisas assim, um certo movimento desse, irmão, se sair for para frente eu rasgo a Bíblia. Não sei se é certo. Contenda. Então, bom, vamos devagar aqui. Agora eu vou dizer o que eu entendo. Vou ler a lição, por exemplo. Essa lição eu quero ler. Vamos ler, essa lição eu quero ler. Olha lá, aqui, ó. Ela explica tudo. Ela explica tudo. Muito bem, ó. Em Mateus 13, Jesus começa seus ensinos por meio de parábolas, que são histórias tiradas da vida diária das pessoas, para descrever-os na verdade. Muitas parábolas, inclusive essa do joio e do trigo, mostram-nos a coexistência do bem e do mal, e a destruição do mal no final desta era. Desde o Éden temos visto a dicotomia. Dicotomia, irmão, é duas coisas. Dicotomia de dois, dividida em dois, entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o justo e injusto, a luz e as trevas. João mesmo do Evangelho, nas cartas, no Apocalipse, é cheio de luz e treva, luz e treva. Ansiamos pelo dia em que veremos a manifestação da justiça divina, mas devemos esperar a longanimidade de Deus cumprir seu papel. A paciência pertence a Deus. Se Deus tolera, quem somos nós para não tolerar? Nós devemos tolerar. Agora, tolerância, irmão, não é cumplicidade. Há uma diferença entre ser tolerante e ser cúmplice, né? Na parábola do semeador, digo, quando Satanás não consegue executar a parábola, a tarefa, entra o que nos influencia. O inimigo espalha semente maligna no meio da boa semente, tentando atrapalhar e destruir o crescimento da mesma. Agora, irmão, isso aqui tem uma verdade. Algum joio que brota no nosso meio, brota. Se não brotasse, não precisava de pastor, precisava de tanto oficial, de conselho está reunindo, brota, e algumas são semeadas pelo diabo. Essa revista que a gente vai adotar, que o pastor Expedito vem para falar de política, depois vamos ficar mais uns 4, 5, 6 meses falando de política, aproveitando que ele falou, e a revista, porque é um campo, irmão, difícil da gente entender, é o campo das ideias. Quantas vezes uma ideia política que a gente ouve, e que às vezes a igreja reproduz, tem pastor que reproduz essa conversa, e é joio, é contra a Bíblia. Como é que crente apoia? Aí vai chegar no ponto do voto. Como é que crente pode apoiar doutrina do joio, programa de governo do joio? Como é que pode? Mas aí, irmão, tem que... O joio, ele fica escondido. Por isso, irmãos, o ministério que agora está em operação, diz em Tessalonicenses, é o ministério do engano.
O problema do joio é que ele engana. Ele engana que é trigo. Ele passa por trigo. Política, projetos, inclusive alguns dizem assim, eu como crente defendo isso também, só que você não sabe a raiz de lá. O irmão está defendendo, por exemplo, racismo. Quem é que não é contra o racismo, irmão? Ah, isso aí que o comunismo defende também defende, racismo. Só que a nossa raiz do racismo, é porque a gente diz que a Bíblia, todos os homens são iguais perante Deus. Eles defendem que é uma divisão de branco e preto. Que o branco oprime o preto. E o jeito do preto se livrar é matar o branco. Pronto. E outra coisa, todos nós defendemos, somos contra o racismo. E a pauta de ideologia de gênero, nós somos a favor? Não. Presta atenção numa coisa. Fachin, ministro da Justiça, não passou ainda, porque tudo que eles querem vai passar. Que homofobia deve ser igualada a racismo. Vocês viram isso mesmo? Faltou, não passou aí, vai passar. Agora, irmão, veja bem, eles pegam uma base, o negro na sociedade. Nós pegamos a mesma base, o negro, e pregamos a harmonia. Nós pregamos a harmonia entre as raças. Eles pregam a luta entre as raças. E aí, irmão, pega aí a raiz deles, vai lá, aí de racismo eles vão para o aborto, para o LGBT, para a ideologia de gênero, para a liberação da droga. Então, irmão, cuidado. O que é o engano? Eu queria te dizer que uma coisa é, e principalmente, é igual a sua minha ideia. Eu, como comunista, né, te procuro. Olha, eu sou contra o racismo, e você, acredita? Eu também, então dá a mão, nós estamos lutando com a melhor causa. Estamos não. A nossa raiz, o nosso princípio, nossa ideologia é harmonizar, a deles é pregar a guerra. E aí se vê, irmão, eu gosto de um comentarista, ele pegou um balde, ele pegou vários copinhos e foi escrevendo, racismo jogou dentro, liberação de drogas jogou dentro, ideologia de gênero jogou dentro, pauta LGBT jogou dentro, aborto jogou dentro. Aí escreveu no balde assim, comunismo. Assim, tem umas ideias aqui que eu concordo, tem outras que não. Só que se eu for aceitar o comunismo, tem que aceitar o balde inteiro. Aí eu vou aceitar o comunismo defendendo ser contra o racismo. Só que você vai ter que aceitar o balde inteiro. Tem como você pegar. Bom entender? A gente tem que ir, Gabriel, nós vamos ter que trabalhar, mas nós vamos estudar coisa que realmente os irmãos vão entender. Nós vamos estudar Marx, Gramsci, Lenin, Stalin, vamos estudar tudo isso. Nietzsche. Vamos estudar esses pensadores todinhos, em linguagem no mambaiês. É mambaiês que chama, né? De mambaiês deve ser mambaiês, né? No mambaiês. Por quê, irmãos? Até antes da imprensa, da televisão, não sei o quê, as ideias ficavam nos livros. Hoje você sabe onde é que está a ideia desse povo? No TikTok. Eles conseguiram colocar na cultura, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, gente que nunca leu um livro, não sabe nem onde é que nasceu Marx, se era homem, se era gay, o que era, está lendo pensamentos no TikTok. Tem nem noção. Já falou para os professores, problema de alunos em sala de aula. Onde é que você aprendeu isso? No TikTok. Quer dizer, você não sabe nada sobre isso. Aí, irmãos, nós temos que atualizar. Um grande teólogo chamado Karl Barth, ele diz assim, o crente, ele tem que ler a Bíblia assim, a Bíblia na mão e o jornal na outra. Quer dizer, eu tenho que estar a par das notícias do dia.
A Bíblia tem que falar para mim, dentro das coisas que estão acontecendo no dia. A Bíblia não tem que falar para mim sobre ideologias dos fariseus do passado. A Bíblia tem que falar para mim da agenda woke. Da ideologia de gênero. Nós vamos estudar isso agora. Ideologia de gênero está lá, aborto está lá, liberação da maconha está lá. Vamos estudar essas coisas agora. Bom, a gente consegue trabalhar isso. Eu não sei, com todo respeito, em todas as congregações, mas vai sair também. Já só os jovens já escreveram 51 jovens para ter a revista, essa. 51 jovens já. Vou comprar mais 70 aqui para os adultos. Juarez vai pedir. Zé Costa vai pedir, Zezinho já pediu, Antônio Bispo não vai, porque eles começaram uma agora, Serginho começou uma agora, e nós vamos todo mundo trabalhar aqui durante esse ano de política, porque inclusive eu vou procurar saber agora esse ano, não vou nos palanques, como é que eu faço para saber o que estão falando nos palanques sem ir, Débora? Vou querer saber esse ano, tudo que falam nos palanques, sem ir, não vou em comício de ninguém, nenhum. Se eu for não tem que todos, a não ser que ele assim, vou em todos. E trazer para a igreja, irmão, isso aí que ele está dizendo, quer dizer isso, vai na Bíblia, a Bíblia fala, cuidado com isso aí, a Bíblia denuncia esse tipo de coisa. Mas vamos voltar para a lição? Vai dizer, conhecendo a parábola, o joio e o trigo. Bom, a questão do trigo é que para o judeu, para o povo da antiguidade, irmão, o trigo era um presente de Deus. O pão mesmo de trigo, para eles era uma comida tipo assim mística, aquele processo de plantar a semente, na semente crescer, pisar a semente, fazer ela virar farinha, e fazer ela virar pão, eles viam naquilo, inclusive na antiguidade também existia a ideia de que o joio também tinha uma origem maligna. Quando foi contada essa parábola, presta atenção, as pessoas estavam ouvindo Jesus, a ideologia delas é que o trigo é um milagre de Deus, o joio é uma invenção do diabo, ou conforme as religiões mudavam o nome do diabo, mas assim, o trigo é da luz e o joio é das trevas. Eles tinham essa ideia, que os alimentos têm origem mística, né? Então fazia o pão, aquela coisa toda. Por isso quando Jesus disse assim, quando orar, ore dizendo, Pai, o pão nosso. A única coisa que Jesus disse assim, é claro que ele quer dizer todos os alimentos, mas que Jesus disse explicitamente, Patrícia, é pão. Ore pelo pão. Aí vou orar só de manhã quando eu tomo café? Não. Aí o pão é tudo, né? Aqui, irmão, Melquisedeque, ó. Melquisedeque apareceu trazendo pão, tal. O dono do campo e o inimigo. Era comum naquela época alguém por vingança ou inveja sair na calada da noite, semear o joio de plantação no trigo do seu vizinho. Eu não encontrei que isso aqui era desse jeito assim bem não, existia também, mas era muito difícil. A concorrência, nós estamos vivendo isso. Querer proibir o Brasil de plantar. O Brasil não pode plantar. O Brasil não pode criar gado. E para plantar tem que desmatar. Para criar gado vai contaminar. E lá eles fazem. Lá eles criam gado, mas aqui não pode. Por quê, irmão? Porque o Brasil é um concorrente forte. Fortíssimo no agro. No agro o Brasil compete com os Estados Unidos, com a Europa, com todo mundo. Tem que parar esse cara aí. Tem que entender as coisas. Essa aqui, irmão, a gente falando se fosse notícia do agro, né? Seria o inimigo fez por onde prejudicar a lavoura. Hoje eles não fazem joio, eles fazem leis ambientais. Tá certinho, Patrícia? Irmão, de quando que criar gado, de quando que o pum da vaca vai matar o planeta, matar a gente, já tinha morrido, os criadores de gado já estavam tudo morto. Mas está entendendo, irmão? Está dizendo assim, a agricultura sempre foi campo de guerra.
Entendemos isso aqui? Alguém, o seu concorrente, alguém aqui planta soja? Muito? O seu concorrente, se puder, ele prejudica a sua lavoura para vender a dele. Ah, mas não tem comprador de soja para todo mundo? Tem, mas se eu puder. Se puder. Bom, a solução do problema, irmão, compreendendo a parábola, né? O trigo e o joio, filhos do reino, fala muito em rei nessa parábola. Filho do maligno, né? Aqui, o dono do campo é Deus, o inimigo é Satanás. Aqui, Jesus esclarece em Mateus, o que a professora... Parabéns, professora, eu vou mandar para a senhora ouvir nossa lição aqui, ó. Queria que o pessoal aqui vai mandar... Por favor, professora Maína, quero que a igreja aqui agora manda uma paz do Senhor para a professora Maína. Vamos dizer assim, professora Maína, paz do Senhor. Professora Maína, paz do Senhor, fez a lição para nós. Muito obrigado, está aqui. Ela diz aqui assim, muito importante, ó. Cadê? Isso aqui é muito importante, ó. Jesus esclarece em Mateus 13, que o campo é o mundo e todo, e não apenas a igreja. A igreja corre o risco de nascer joio na igreja? Corre. No caso da igreja, espera o juízo final ou faz igual quem tem lavoura vai lá e arranca logo? Dentro da igreja, irmão, como é que vai fazer? Vai deixar para Jesus resolver? Ou a igreja vai fazer igual diz Mateus 18, conversa, leva no conselho e traz na assembleia de membros? A igreja arranca logo. Agora no mundo, pregando heresias, e uma delas, irmãos, que está tão assim, parece que tem gente que não está levando a sério, é o problema da trindade. Não existe trindade, existe uma pessoa só. O Pai encarnou sendo o Filho, e depois ressuscitou a Espírito, uma pessoa só em 3 tempos. Se não existir 3 pessoas hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, eu posso rasgar a Bíblia porque ela perde o sentido. Como é que Jesus está dentro d'água batizando por João Batista? O Pai diz, esse é o meu Filho amado, e o Espírito Santo desce sobre ele, é uma pessoa só? Como é que é isso? Não sei, eu posso ser doido, mas não sou besta não. Bom, aí, irmão, ó, quem semeia e também é o dono do campo é o filho, uma designação muito usada por Jesus, essa está sonando. Enquanto isso, por direito, o dono do campo, que é o mundo, Satanás, é um invasor usurpador que tenta se apossar daquilo que não lhe pertence. Irmão, o mundo é de Deus. Minha é a terra, todos os gados que existem, todas as lavouras, tudo é meu, eu criei, eu sou dono. A doutrina, irmão, da criação e não da evolução é muito importante. Porque Deus é o dono. Você é dono de uma coisa, você faz o que com ela? Você faz o que você quiser. Você é dono. Por isso que o homem não é dono da mulher. Esposo. É dono. Tem aquela cadeirinha que eu usava aqui, eu chegar lá em casa, se quiser pôr fogo nela, eu ponho, é minha. Ah, por que Deus vai fazer isso na terra? Porque ele pode, porque ele é dono, ele faz o que ele quiser, é dele. Satanás é que é usurpador. Satanás semeou, inclusive a falsa doutrina, a doutrina dos cristãos que adoram a imagem, Mormons, que é uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, mais rica, que Deus é Adão, e que o homem pode ter várias mulheres, bigamia, Mormon, e aí vai, irmão. Essas aí, irmão, que a gente não pode atacar, isso aí a gente tem que atacar na palavra. Mas a Igreja Católica, do ano 500 ao ano 1500, da Idade Média, eu falava assim, queimou muita gente viva porque era bruxo, mas o que é que fazer, irmão? Ó, Lessie não concorda com a nossa doutrina, não. Mas ela não faz nada, vamos achar uma bruxaria para ela. Nós estamos vendo o mundo, irmãos, os irmãos estão vendo que quando não tem crime, se inventa. O comunismo, não sei se foi Stalin ou Lenin, eu vou procurar a frase, totalitário, quando eu quero condenar o homem, a frase é assim, me diga quem é o homem que o crime eu acho.
ô fulano, vamos torrar alguém aí, ó, que não concorda com o nosso pensamento. Só que não acho nada, não me diga o nome dele, que o crime para ele Muita gente, irmão, que nunca soube o que era bruxaria, foi morto como bruxo, como herege. Simplesmente judeus que não concordavam, continuavam sendo judeus, não concordam com o catolicismo romano, então eu vou te enquadrar aqui e vou te queimar vivo. É isso que a Bíblia está dizendo, não faça isso. Se alguém não concorda com suas ideias, com as doutrinas da sua igreja, com aquilo que você crê, ganhe ele na palavra. Não mova um movimento para proibir, para prender, não faça isso, ganhe ele na palavra. É aqui que está dizendo, né? Muito bem. Agora vou dizer aqui, o destino final do joio e do trigo, vou terminar até 10h30, estou pegando essa mania de até 10h30, mas é o horário, né? 10h30. Joio e o trigo, irmão, aí Jesus entra com um termo aqui apocalíptico, né? Apocalíptico. Bom, veja quando eles falam em reino, ó. Reino dos céus. Reino do céu e reino de Deus, mas 6h30, 2, não tem diferença, não procura diferença não. Depois diz aqui. Diz aqui, ó. Vem assim, muito bem. Reino que vem aqui e tal, cadê a explicação da parábola? Aquele que semeou para a semente é o filho, o campo é o mundo. Os filhos do reino, filhos do reino, o filho, o reino do filho e reino do pai. Reino do pai, reino do filho e a igreja. Você tenta depois achar a diferença aqui, onde é que tem. Porque o reino do pai, irmão, é tudo. O reino do pai diz lá, tudo será subjugado ao pai, inclusive eu. Depois que tudo tiver consumado. Já o reino de Jesus parece que é a igreja mesmo. O reino de Jesus é a igreja. Mas no milênio também o mundo será entregue para Jesus reinar. E a igreja reinará com Jesus. Então, irmãos, existem reinos e existem reinados. A igreja não é exatamente o reino de Deus, a igreja é o reinado de Jesus. O que é reinado? O governo. Porque a igreja reina, irmão. Reino fala de uma extensão. Uma nação tem que ter um território, leis, e a igreja não tem, então a igreja é o reinado. E a igreja está dentro do reino de Jesus, está dentro do reino de Deus. A igreja é o reinado. Então, irmãos, acontecerá. Agora, tem aqui uma exortação para nós? Tem. Qual é a exortação para nós? Cuidado com coisas escondidas. Porque, irmãos, uma coisa é a igreja estar informada que tem joio, ir lá conversar, trazer na reunião do conselho e levar na assembleia de membros. A outra coisa é a igreja não saber. Essa igreja, irmão, se tiver gente vivendo aí desordenadamente, todo mundo sabe, e essa igreja não tomar providência, ela é culpada, ela é cúmplice, principalmente a direção da igreja, correto? Agora, irmão, se a igreja não sabe, a igreja é culpada? Se a igreja não sabe, a igreja não vai julgar, vai ficar sem julgamento? Aí é que dá a coisa. Não se engane. Eu, Everardo, nem você. Se tem alguma coisa sua que se a igreja descobrir, você vai para julgamento, mas a igreja não descobre que você está fazendo as coisas bem feitas, não se engane. Se escapar do julgamento da igreja, do de Deus você não escapa. Por isso que diz na ceia, examine-se. Quando nós somos disciplinados, olha, mas a ceia diz isso. Melhor eu ser disciplinado agora pela igreja, diz lá para não ser condenado com o mundo. Porque quando a igreja disciplina, irmão, é uma cura. A disciplina da igreja cura, trata, dói,
mas cura. Mas quando fica sem tratamento pela igreja, vai para o juízo final. Então, irmãos, para mim e para você, terminei. Que não haja nada escondido. Texto da 6, examine sua vida, conte para Deus. Você não precisa confessar pecado para mim não, nem para ninguém. Pecado você confessa para Deus, não é para mim não. Isso eu já tenho os meus para não tomar conta. Agora, se o seu pecado, tem duas coisas, causou escândalo, aí, todo mundo está sabendo, aí, como isso foi para o Jornal do Poste, aí não tem jeito da igreja não resolver e resolver publicamente. Ô irmão, se o seu pecado ofendeu alguém, ou prejudicou alguém, você tem que ir nessa pessoa. Deus me perdoa, não, você tem que pedir perdão lá, você tem que ir para aquela pessoa. E nós temos uma doutrina que chama restituição. Se você causou prejuízo financeiro, vai lá e paga. Vai e paga. Melhor fazer isso agora, do que naquele dia, quando tudo será descoberto, será arrancado junto com o joio e para o fogo. Amém? Eu acho que foi bom falar isso. E cuidado com essa ideia de que a igreja é um campo misturado. A igreja tem mistura, não. A igreja é só trigo. Se tem joio, a gente trata. E se tem, a gente não trata, é porque não está sabendo. Correto? Algum comentário? Muito bem. Então, irmãos, domingo próximo, nós temos o nosso supervisor, que está sendo nacional e regional, porque o nacional teve que fazer um tratamento, uma cirurgia, ele está substituindo. Não há tempo na Assembleia. Para trocar de supervisor nacional, tem que ter Assembleia de Pastores, é complicado. Reunir pastores do Brasil inteiro, tem que providenciar hotel para 400, 500 pessoas, então está substituindo, né? E vou pedir a revista amanhã. Acredito que até lá já chegou a nova revista. Se não chegar, a gente ainda tem aqui 2 ou 3 parábolas que eu não li. Eu não li a das 10 virgens, não li da semeadura, e no fim tem uns ditos parabólicos. Tem 3 aí, você pega a revista e lê, que está bem simples, está bem explicado. À noite, como é que está, Damares? Não entendi. Dei o dirigente e Lucas o pregador hoje à noite, amém? Ouço tantas pessoas elogiando todos os pastores, né? Cada um por um motivo, e Lucas, porque é bíblico. Lucas é bíblico. É muito professoral, mas ele vai mudar um dia, mas eu gosto porque é bíblico, né? Eu dou aula de pregação, que é homilética, eu digo assim para os alunos, ó, você não precisa dar salto mortal, não precisa dar pirueta, você ficando só dentro da Bíblia já está muito bom. Não saindo da Bíblia já está muito bom, amém? Ficamos de pé? Aleluia! 7 horas o culto à noite, 7 horas. Muito bem. Tá aí o microfone, dá para quem está mais perto, você, irmão Antônio, pastor Antônio, fazer a oração final. Santo Deus, louvamos e agradecemos por mais essa oportunidade, mais essa escola aqui, por Portugal, quando temos aprendido a tua palavra, Senhor. Deus nos abençoe, Pai, venhamos aguardando a tua palavra, nosso coração, ó Deus. Continue, Senhor, abençoando o departamento da escola do Portugal, os professores, ó Deus, usando mais de tuas mãos, ó Pai, nos abençoe neste dia. Ó Deus, logo mais a noite, culto, Deus, por aqui, ó Pai, nos abençoa. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus.